Então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa penúltima aula sobre os arcanos maiores. A gente vai ter uma sequência agora de 5 arcanos para finalizar. Depois a gente tem uma aula sobre as leituras, que é onde a gente vai amarrar esse conteúdo. Então, continuando, a gente tem aqui a estrela. Deixa eu mudar a luz aqui porque ficou um pouco aí melhor. A estrela. A estrela é uma carta que vem falando sobre objetivos. Quando ela aparece numa leitura, ela vem falando: olha, esse é um bom caminho, faça isso, isso é bom para você. Ela vem falando também que às vezes você precisa ter um objetivo, que você precisa se conectar melhor com o seu propósito, com as suas ações. E que às vezes isso precisa ser um pouco transitório. Você não pode fazer um corte abrupto na sua vida. Você precisa ali seguir um caminho e daí faz uma transição para outro, né? Viver um pouco em mar, viver um pouco em terra. Então ela vem trazendo essa necessidade de equilíbrio aí. Tá ligado o microfone? Tá ligado. E aí a gente chega na Lua, que também é uma outra carta que eu gosto muito. É uma carta que vem falando: olha, você saiu dessa profundeza, agora você se abre para caminhos, você abre possibilidades. São possibilidades como a gente viu lá no Louco, no começo, mas são possibilidades muito mais maduras, são possibilidades muito mais adultas. É uma carta que traz também a nossa intuitividade, a nossa espiritualidade um pouco mais presente. Ela vem também falando sobre as fases, sobre a necessidade de aceitar certas mudanças e que você precisa provocar essas mudanças. Assim como a Lua vai tendo as suas transições, as suas fases, é importante que você, em algumas vezes, fique um pouco mais fechada, um pouco mais aberta, um pouco mais ativa, um pouco mais quietinha. E tá tudo bem, dependendo da leitura, ela vem falando que esse é um bom caminho, às vezes ela vem falando que, olha, você precisa aceitar mais essas mudanças. E aí a gente chega no Sol, que também é uma outra carta muito bonita, uma carta que vem falando: olha, você precisa se expor. E nessa sua exposição, nesse ato de você brilhar, você precisa aquecer outras pessoas. O que isso quer dizer? Que você não deve humilhar as pessoas com seu conhecimento, mas você deve trazê-las para perto dessa luz. Você deve ajudar essas pessoas a evoluírem, a crescerem, a fazerem as suas fotossínteses e crescerem, evoluírem, né, brotarem. Então, o Sol, ele vem falando: você precisa se expor para ajudar outras pessoas. Não é só para você brilhar. E às vezes na leitura ele vem falando que, olha, você está ali, uma moadinha, quietinha, tristinha, você precisa de brilho. Então coloca a sua melhor roupa, passa o seu melhor perfume, vai para o mundo, mete a cara na internet, fala o que você precisa falar, brilhe. Não tenha medo do seu brilho. Dependendo da leitura, vai falar: não tenha medo do seu brilho, e outras que você precisa, às vezes está até brilhando demais, né? Então precisa entender como é que ela vai se comportar na leitura. É uma carta que traz um pouco da necessidade do ego, de se expor, e às vezes precisa se dar uma seguradinha. E aí a gente chega numa outra carta que também é bem difícil, que é o julgamento. O julgamento merece um suspiro. Suspiramos? Então vamos lá. O julgamento é uma carta que antecede o mundo, que é a carta que fala sobre os nossos objetivos sendo alcançados. Já vou falar sobre ela. Mas o julgamento, ela fala sobre a gente ter que demandar uma energia para fazer isso acontecer. Tem vários arcanos menores que trazem esse espectro de energia, né? O Nove de Paus, uma também, o Nove de Espadas, que são cartas mais reflexivas. Mas o julgamento, ele vem falando: olha, você está fazendo a coisa certa. Agora é a hora de você botar energia para fazer as coisas acontecerem. Agora é o momento de se dedicar. Vai ser fácil? Não. Mas precisa acontecer. Precisa fazer esse mundo girar. O julgamento é uma carta que fala: olha, você está na beirada. É agora. Então, tira energia de onde for para fazer aquilo acontecer. Dependendo da leitura, ele vem falando: olha, você precisa se colocar em movimento, é preciso ação, é preciso ter ali uma cutucada para fazer as coisas acontecerem. Porque imagina a energia para fazer esses mortos saírem do túmulo, quanto que precisa de energia de vida, e é isso que você precisa para fazer esse seu projeto, essa sua ideia, essa sua intenção ir para frente. E aí a gente chega na nossa última carta, o Arcano 21, que é o Arcano O Mundo. Quando o Arcano Mundo aparece numa leitura, ele vem trazendo que as coisas são boas, que existe uma energia positiva ali, que você está num caminho produtivo, num caminho bom. É uma carta que conecta a gente com os nossos objetivos. Então ela vem falando: olha,
você alcança, você, você realiza aquilo que você deseja. É uma carta que une os elementos, é uma completude. Então, quando ela aparece numa leitura, ela é sempre positiva. Quando ela aparece, dependendo da leitura ali, de uma forma mostrando que não é tão positiva, é quando ela mostra que você precisa ter esse objetivo, que você precisa ter esse propósito. Dificilmente, nas minhas leituras, eu vejo o mundo trazendo uma leitura que não seja produtiva, porque ele une tudo, né? Ele parte lá do louco até chegar aqui, então é um conjunto de várias energias, de vários espectros chegando até ele. Mas se a gente for trazer ele para um caminho não tão produtivo, é quando a gente pensa que as coisas estão separadas. Quando a gente junta muita coisa, muitas ideias, muitos planos, muitos objetivos, a gente vai acumulando. E aí, dependendo da leitura, esse pode ser um espectro do mundo falando que, olha, as coisas precisam ficar um pouco mais separadas, as coisas precisam ficar um pouco mais compartimentadas para que você possa enxergar o todo. Porque quando elas estão todas misturadas ali, você não consegue enxergar. É como um jogo de quebra-cabeça que você amontoa tudo no centro ali. Você não consegue enxergar o quebra-cabeça. Você precisa ir separando as peças, uma por uma, grupos por grupos, o que é céu, o que é terra, o que é água, o que é fogo, para que você possa ali, enfim, ter isso compartimentado e construir o mundo que você deseja. Essas foram as sequências de arcanos maiores. Vamos agora para a nossa última aula.